Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Não o fará. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Tendo ele falado, não o cumprirá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Tendo ele falado, não o cumprirá. Não o fará. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Tendo ele falado, não o cumprirá. Sem mim, a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Sem mim, a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação, também não funciona a murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive em ressurreição.
Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Monte das Oliveiras. Estamos iniciando então mais um episódio neste dia, nesta segunda-feira, dia 19 de maio. Vamos iniciar o nosso Assentado no Monte das Oliveiras, um quadro muito especial que a gente tem apenas uma vez por mês. E eu sei que o pessoal tá com saudade porque mês passado, infelizmente, a gente teve que pular ele que teve alguns problemas com a internet, mas nesse vai sim dar tudo certo e a gente vai ter esse nosso quadro Assentado no Monte das Oliveiras com a participação do Sérgio Alves, diretamente lá de Cachoeira do Sul, conectado aqui com a gente no Monte das Oliveiras. É isso aí, hoje o tema vai ser muito interessante, vai ser como ser um líder, é a base, então é o título do nosso programa de hoje, mas vai ter sim muita coisa para a gente papear então nesse programa de hoje. E eu, Caio Carvalho, já vou deixando meu boa noite, vou acompanhar todos vocês desde agora, 19 horas e 4 minutos até as 20 horas nesta programação do Monte das Oliveiras. Antes de dar boa noite para a nossa técnica, como de costume, eu quero pedir para todos vocês, nesse momento de agora, deixar o teu like, compartilhar essa live aqui do YouTube lá no grupo do teu WhatsApp, pode ser no grupo da família, no grupo familiar que tu tem ali, o grupo montado, manda pro pessoal e fala que hoje tem um Assentado no Monte com o Sérgio Alves aqui no Monte das Oliveiras e fala que é só hoje, não tem semana que vem nem na próxima, somente mês que vem daí, então não perde, manda e fala pra pessoa, não perde que é exclusivo, essa frase é bonita e o pessoal sai correndo, né? Mas vamos dar boa noite para a nossa técnica e eu quero pedir para também já deixar alguns avisos que esse mês de maio aí tá um mês movimentado. Muito boa noite, Caio, tudo bem? Sei, Caio, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Monte das Oliveiras, né? Mais uma segunda-feira, quase que eu falei sexta-feira aqui, mas mais uma segunda-feira. Então, Caio, a gente teve nesse final de semana um encontro em São Paulo, né? Com o tema de como ser um líder também, né? Com as participações das lideranças lá de São Paulo, da microrregião 5, se não me engano. Mas esse final de semana, no dia 23 e 24, a gente vai ter em Londrina, no Paraná, com o tema O Poder do Potencial. No dia 23 às 20 horas, logo depois aqui do programa, né, vai estar sendo transmitido ao vivo pelo canal da Rádio TV Menorá. E no dia 24, às 14h30, também vai estar sendo transmitido. E é isso aí, Caio. Não, tem mais uns avisos, né? Tem o aviso aqui da Terça da Bênção aqui também, que caso você queira receber uma oração, um pedido por algum familiar, assim, né? Quer fazer uma oração aqui, você pode estar participando aqui na Terça da Bênção. Amanhã, né? Todas as terças a gente vai estar participando aqui, vai estar orando por você, fazendo uns louvores também, caso você goste de algum louvor, a gente vai estar fazendo uns louvorzinhos. Então, na Avenida Pedro Adams Filho, 2844, Ouro Branco. E eu acho que seriam esses os avisos, Caio. Isso aí, Caio, muito obrigado por todos esses avisos e o pessoal já pode se programando. Amanhã, terça-feira, o pessoal aqui de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos, aqui da região, tá super convidado para estar aqui a partir das 18 horas, tem a Terça da Bênção. Tá precisando de alguma oração, sabe alguém que precisa, ou quer até fazer o convite para aquela pessoa vir sozinha, com certeza vai ser muito bem acolhida. Esperamos todos vocês. E para o pessoal que não é da região, que está nos assistindo, já fica aí o endereço de Londrina para estar participando, então, desse encontro. Igual final de semana passada a gente teve em São Paulo. Eu creio que uma parte aqui da região do Vale dos Sinos não conseguiu ir, até um caminho longo, né? Mas a gente consegue assistir no YouTube da Rádio TV Menorá, como também de Londrina vai acontecer, tá? Vocês também podem aproveitar para estar assistindo de São Paulo, que teve no último final de semana, que foi maravilhoso o compartilhar que teve. E tá aí o recado, né? Para vocês deixarem anotado na agenda e também tem muitas coisas que são faladas que com certeza edificam na nossa vida, como neste programa de hoje também vai ter. Hoje é dia de Assentado no Monte das Oliveiras, um quadro exclusivo que a gente tem uma vez por mês, com a participação do Sérgio Alves, diretamente conectado com a gente lá de Cachoeira do Sul, para então hoje a gente fazer esse bate-papo, essa conversa sobre como ser um líder. E já fica o recado para vocês.
líder não é somente aquele que é o pastor, né? Também é aquele que é líder em casa, que é líder no grupo familiar e também tem líder de empresa, né? Temos muito assunto para hoje, então fica com a gente e já vai compartilhando, avisando o pessoal que o Monte das Oliveiras está ao vivo aqui no YouTube. Mas sem muita enrolação, vamos agora aos comerciais e voltando, a gente já vai estar aqui iniciando esse quadro, dando boa noite para todo o pessoal que vai estar participando conosco. Além do Sérgio, tem uma parte da equipe aqui que vai estar com a gente para então agregar neste bate-papo. Fica com nós, vai compartilhando, já já a gente está de volta. Puxa aí, Caião! Fonte de vida, um manancial fluindo ao teu redor. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas. Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa. Rua Antônio Garcia da Costa, número 143, em Faxinal, Paraná. Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43999-220243. Mercado Pereira, de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa. A maneira que nos vestimos diz muito ao nosso respeito. Maria Schmitz Uniformes Femininos cria o melhor para representar você, seu trabalho e sua empresa, com peças elegantes e confortáveis que te ajudarão nessa caminhada de sucesso. Jalecos, camisetas, camisa social, calças, blazers e muito mais. Faça já sua encomenda. 48991466722. Maria Schmitz Uniformes Femininos, porque você merece. A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano. O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne. É necessário planejamento para ter um maior rendimento. Verp Agropecuária trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento. Entre em contato 559-9978-2935. Verp Agropecuária, parceiro em todos os momentos. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso. É algo de bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar na rua B5, número 6, Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Fone 79966622066. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso. É algo de bolos. Está em busca do loiro do liso dos sonhos? Somente quem é especialista em mechas e progressiva consegue alcançar o cabelo perfeito. Estúdio Fran Santos. Temos também corte, coloração, depilação e design de sobrancelhas. Agende seu horário. 559-9127-0026. Avenida Borges de Medeiros, 145, Centro, em Júlio de Castilhos. Estúdio Fran Santos. Realizando sonhos e realçando. Isso aí, muito boa noite. Retornamos então dos nossos comerciais. Agora de fone também para participar então desse programa de hoje com o Sérgio Alves. A gente tem que estar usando aqui o fone de ouvido. É uma adaptação aí para esse programa, esse episódio então exclusivo que a gente tem apenas uma vez por mês. Antes da gente dar o alô aqui para o pessoal que vai estar participando comigo também, para o Sérgio Alves, eu quero ler os comentários, porque tem bastante gente conectada aqui conosco, deixando seu boa noite. Aqui, ó, Sandra Lorenzi, a Marisete Brown também deixou seu boa noite, a Ângela Lucas, o Gelson Silveira, a Roseli Fontoura, ali o pessoal de Triunfo está conectado com a gente, um grande abraço, a Marileia Santarém, Márcia Mendes, a Marta Oliveira, a Maria Clair, tá todo mundo aqui em peso, comentando, deixando seu boa noite. O Arthur Rê também tá com a gente, Júlia Carvalho, o Laerte Bento da Silva, um grande abraço, Laerte sempre conectado aqui no Monte das Oliveiras, o Leonardo Rodrigues da cidade de Gramado, a Soraya Bandeira de Lima, o Paulo Ricardo, o grande rico, tá aqui com a gente, a Maristane, Ana Paula da Silveira, Levitas do Reino, o Rafa está conectado com nós, e a Maria Helena Bordignon. Até o momento, esse pessoal todo aqui já deixou boa noite, está participando aqui com a gente, então, desse nosso quadro Assentado no Monte das Oliveiras, com a participação do Sérgio Alves. Antes de a gente chamar o Sérgio para deixar o boa noite, eu quero apresentar quem vai estar comigo aqui hoje para
conversar, né, nesse bate-papo que a gente vai ter. Vamos iniciar pela minha direita, Vitor Silva. Boa noite. Boa noite, Caio, todos os colegas aqui da bancada, da técnica, o ministro Sérgio e a toda a nossa audiência que está conectada hoje com a gente aqui. Isso aí, do outro lado da bancada também, para agregar esse nosso bate-papo de hoje, temos Gabriele Marcos. Boa noite. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui participando, que seja uma noite bem edificante. E também mais um convidado aqui para participar desse bate-papo, Beto Carvalho. Boa noite, Beto. Boa noite a todos aqui da bancada, boa noite ao ministro. Agradeço o convite de hoje para participar dessa programação. Isso aí, vamos ao nosso convidado diretamente de Cachoeira do Sul. Tá aqui com a gente o Sérgio. Bota ele na tela aí, Cael. Vamos dar boa noite ao Sérgio. Tá na tela? Isso. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Boa noite aí a todos da bancada aí do programa, do estúdio. Principalmente aí os presbíteros que eu estou vendo aqui, que estão hoje enriquecendo aí a participação aqui do programa com a sua presença, né? A Gabriela também está aí. Que Deus abençoe. E o Cael que está oculto, né? O Caio fica ali escondido atrás das câmeras, né, fazendo e acontecendo esse nosso programa de hoje. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero fazer algo que a gente sempre faz aqui no programa, que é tirar aquela foto, né? Aproveitar que o Sérgio está aqui na tela, a gente vai pegar esse momentinho aqui ao vivo com vocês para tirar essa foto, que também a gente vai estar usando de capa do nosso programa e também vai estar postando lá no Instagram, nas redes sociais que vocês podem estar seguindo. Todo mundo aqui vai dar um sorrisão. E o Caio vai tirar uma foto nossa aí. Só falar dízimo. Tira aí, Caio. Aí, ó. Coisa linda. Com certeza ficou muito bonita essa foto, hein, Caio? Depois o Caio vai postar ali para nós nas redes sociais, o Instagram do Monte das Oliveiras. E você pode estar seguindo e curtindo. Mas o nosso assunto de hoje, vamos começar, senão já sobra pouco tempo para o nosso bate-papo de hoje, né? Mas, Sérgio, eu já queria te perguntar algo que mês passado a gente, infelizmente, por conexão de internet, a gente não teve o programa e vamos continuar nesse assunto sobre líder, né? E eu queria perguntar para ti algo que eu sempre fico me perguntando, né? O que nos qualifica para ser um líder? O que me define ser um líder? Eu necessariamente preciso estar à frente da igreja ou tem outros lugares para eu ser líder? Na nova aliança, na verdade, Deus chama todos para reis e sacerdotes. E isso são líderes. Então, começa que Deus deseja que cada um de nós sejamos líderes eficazes da obra de restauração que se processa subjetivamente dentro de cada um de nós. O que é um líder? O líder é aquele que conhece a palavra e valoriza essa palavra, porque ela é ouro e prata e vale muito mais do que isso, do que o ouro e a prata, e toma essa palavra para aplicar na correção, né, da sua alma, da edificação da sua alma, para que a sua conduta expresse Cristo, o qual é o seu conteúdo mais rico que tem. Cristo está no oculto do homem, no seu espírito, e ele, sendo um bom líder, ele mostra Cristo que está lá dentro para as pessoas aqui fora. Aí também nós temos lideranças no segundo estágio, as lideranças da família. Se tu é um bom líder pessoal de ti mesmo, tu vai ser um bom líder onde Deus te colocar, né? Porque não tem, é óbvio que a gente tem dons espirituais, que tem talentos naturais, mas tudo isso deve ser administrado com a sabedoria de Deus. Então não existe um bom líder que não seja uma pessoa orientada pelo Espírito de Deus, né?
Porque às vezes você vê homens que ganham bastante dinheiro, mas eles são ágeis para os negócios, mas são péssimos no relacionamento com as pessoas, são péssimos em outras áreas da nossa vida. Então, eles não são considerados um bom líder, porque ele não é uma pessoa que se preocupa com o próximo, e sim só consigo mesmo, mostrando um egocentrismo. E a maior falha de um líder é mostrar egocentrismo. Né? Eu vejo assim, em questão de liderança, né? Muitas vezes a gente... Um exemplo às vezes a gente se pega pensando que a gente não lidera nada, não toma a frente de nada, mas querendo ou não a gente tem responsabilidades, né? Um exemplo, a responsabilidade aqui na rádio com as outras pessoas, e para a gente poder fazer tudo que a gente faz com excelência, a gente deve ter esse contato com Cristo, né? Eu vejo que muitas vezes a gente não está buscando o que Cristo quer fazer com nós naquele momento. E sim, a gente pensa que ali eu vou ter que decidir o que eu vou fazer, eu vou tomar a frente, e muitas vezes a gente se pega tomando a liderança de Cristo na nossa vida, né? E por isso esse assunto de liderança é tão amplo, né, na nossa vida, que são diversos momentos que a gente tem que levar em conta que é Cristo que está nos liderando. E muitas vezes não agir também pela religião, né? Eu vejo que muitas vezes alguém que está à frente assim pensa em distribuir Cristo, né? Começa a colocar a religião na frente e o fluir da vida, que é o Espírito Santo, fica de lado. E, Sérgio, como que a gente poderia, assim, entender o que Cristo quer de nós em certos pontos de responsabilidade? Teria algo para a gente seguir, algo para a gente buscar, assim, primeiro, para a gente conseguir efetuar aquilo da maneira correta? O maior ponto elevado do desejo de Deus com cada cristão é fazer que ele fique como um servo, como um vaso para o uso exclusivo de Deus, uma pessoa consagrada para Deus. Porque o bom líder é aquele que sabe ser leve para o espírito, que sabe obedecer e que tem realmente o guiar interior do Espírito Santo para enfrentar todas as situações que se levantam no dia a dia, dentro da família, dentro do trabalho, todos aqueles ambientes da nossa existencialidade. Então, eu não posso ser um bom líder dentro do trabalho e ser um péssimo líder na minha casa. Eu estou reprovado, entende? Porque quando Deus flui, você é bom em tudo, porque é Deus que está fluindo, não é você. Boa noite, Sérgio. Tudo bem, ministro? Boa noite. Eu acredito, então, que tudo que nós temos assim observado e como entendimento, que um líder, ele manifesta a sua liderança não pelo cargo que ele exerce, mas pelo testemunho que ele dá, né? A gente sabe que o centro nervoso, acho que de todo homem, né? Inclusive os que têm o cargo de liderança, é a vida do lar. E diz ali, tem um versículo bíblico, diz que nós não devemos provocar os nossos filhos à ira. E eu vejo assim que isto é nós querermos implantar alguma coisa, nós falarmos, né, nós determinarmos coisas e dentro do próprio lar nós não damos o testemunho de Cristo. E quando nós não damos o testemunho dentro de casa, dificilmente, ou seja, né, fora nós também não vamos dar. Então, nós ocupamos um cargo de liderança, mas nós não ministramos aquela liderança como testemunho. Seria isso? Isso aí. Veja assim, por que Jesus foi o melhor líder que já palmilhou essa terra? Porque Deus estava dentro dele e comandava ele. Não teve uma pessoa no mundo que foi um líder perfeito como foi Jesus. Então, quando eu estudei a vida de Cristo, na década de 90, eu fiquei fascinado com a facilidade para administrar todas as coisas na vida dele. Nos focos de tensão, nas dificuldades no relacionamento, né?
nas horas que as pessoas estavam em pânico, nas horas que as pessoas precisavam de ressurreição, estavam mortos, como Lázaro, na hora daquela cruz, que testemunho ele deu de Deus naquele momento em que ele foi para a cruz, onde ele orou para que Deus perdoasse os malfeitores. Que visão, né? Que alcance elevado que ele tinha da realidade do mundo, de Deus, das pessoas, né? Hoje, nós dificilmente entendemos essas coisas, porque um líder é fonte de amor, é fonte de segurança, é fonte de provisão. Os líderes que existem hoje não têm isso. Eles cobram de você resultados, mas eles não te ajudam a produzir os resultados, entende? Uma liderança, então, que podemos dizer assim, que exerce assim com fidelidade, tem como pré-requisito a mansidão e a submissão. Não conseguimos ser um líder, liderar, sem primeiro aprendermos a sermos submissos. Seria isso também, né? Ninguém vai ser uma autoridade sem primeiro ser submissão. Nenhum. Quem não aprende a ser submisso jamais vai ser um bom líder. Isso é lei espiritual. E é importante, acho também, a gente falar, né? O líder, estando em submissão ou não, mas ele tem que agradar a Deus, né? Um líder não é só aquele que, eu sou bonzinho com os meus liderados, querendo agradar as pessoas, né? Mas não agradando a Deus também, né? Sim. Não, veja bem que um líder, para que ele lidera? Para expressar Deus na Terra. Porque o que é o mundo sem Deus? Não é nada. O mundo só passa a ter expressão, sentido, se Deus está comandando algum setor da vida humana. Então, você olha essas grandes empresas multinacionais, se não aceitarem a entregar suas vidas para Deus, o que adianta ele viver, nascer, viver, trabalhar, morrer? Está ralado para sempre. Entende? Não existe você estudar liderança sem considerar a unção do Espírito de Deus. Não existe isso. Tu quer ser um administrador da empresa, um CEO, você precisa ter Deus no comando da tua vida. Para que, não só, porque o sucesso na vida de uma pessoa, ele é globalizado, ele não é numa área só. A vida humana tem 7 áreas. E se tu é uma pessoa que é guiada por Deus, tu vai ter sucesso em todas as áreas da tua vida. E hoje as pessoas não sabem exercer a liderança. Eles exercem o caudilismo. Ou eles assustam as pessoas para obedecer eles, ou eles cobram ameaçando pessoas, ou eles dão aqueles carteiraços de violência, né? Ou pega aqueles que são desfavorecidos e ameaçam eles. Sempre é o medo que o líder joga em cima das pessoas para tentar obter um domínio sobre eles. E só que liderar não é dominar. Liderar é conquistar pessoas para Deus. Para viver o padrão de Deus. Buscando a transformação daquela pessoa, né? O bom líder, então, ele leva a transformação daqueles que são os liderados dele, né? Sim, veja bem, se tu tem 20 funcionários debaixo da tua autoridade num negócio, numa empresa, se você quer realmente ter sucesso, né, no relacionamento com eles, vocês têm que levá-los a conhecer Jesus. Senão você vai sempre ter problemas de relação com eles, né? Sempre vai ter divergência, vai ter problemas. Falando em empresa agora, boa noite, ministro. Falando em empresa, a gente sempre teve, antes de eu conhecer o Senhor, antes de eu receber o Espírito Santo, a gente tinha sempre aquela ideia que quando a gente tem uma empresa, ou quando a gente tem alguém trabalhando para nós, a gente tem que saber mais do que eles para poder pedir como vai funcionar o serviço, né? E vendo agora com o Senhor, como foi falado há pouco, a gente tem que ter mais Deus dentro de nós para sermos testemunhas para que aquele serviço seja passado
conforme o Senhor, né, nos determina. Seria mais ou menos sobre isso também, né? É que se tu não desenvolve a espiritualidade nos colaboradores, você só vai ter problema. Entende? Eles vão te roubar, eles vão te trair, eles vão te deixar na mão, eles vão ser individuais com você. Eles não vão se preocupar com a empresa e com a filosofia do empreendimento. Eles vão se preocupar em ganhar e eles ter mais. Cada vez mais. E geralmente eu tive já experiência com isso, de ter mais que uma obra no momento, e até quando eles trabalhavam quando eu chegava na obra. E daí o pessoal dizia, estava todo mundo parado, agora que tu chegou o pessoal começou a trabalhar. É mais ou menos dentro disso que tu comentou, né? Que eles vão roubar, eles vão querer sempre ter vantagem naquilo que eles não têm a palavra do Senhor daí, né? Então, se eles não têm princípios para viver o seu dia a dia, eles vão ser problema para qualquer pessoa que contratar eles. Então, por isso que eu digo assim que um líder é aquele que edifica as pessoas, primeiramente. As pessoas têm que olhar para você e ver que o teu tratamento não é um tratamento de exploração, e sim de edificação para eles. É verdade. Eu vi que o Senhor me usou muito depois que eu recebi o Senhor, que muitos vinham trabalhar comigo só para serem batizados, só para receber a salvação, né? E eu vi que foram muitos que nesse momento que estavam comigo, eles com o meu testemunho, porque o meu trabalho, né, como é um trabalho assim de final, né, de uma obra, a gente tem que dar uma excelência, né? E eu sempre, quando chegava, eu falava do Senhor e eu dizia, quer ver que o Senhor vai nos conduzir? Então eu sempre dava aquela experiência que eu tinha com o Senhor para eles. E muitos vieram mesmo só para receber o Senhor. É importante a gente levar em consideração também um assunto. Só antes da gente ir para os comerciais, eu só vou fazer esse comentário aqui. É referente à coerência, né? Essa palavra veio em minha mente enquanto a gente estava conversando aqui e eu estava escutando. É que um bom líder, ele é coerente, né? Ele vai chegar lá no seu liderado, no seu, que seja funcionário, seja parceiro, colaborador, vai chegar ali, vai falar algo e tem que ser coerente com o que ele vive. E também vai edificar, igual teve o comentário aqui, chegava e falava que era aquilo na vida da pessoa, né? A coerência ela é muito importante para a pessoa não criar um certo desgosto daquilo, né? Porque muitas vezes tu deseja que a pessoa faça algo, mas tu faz totalmente diferente. Então a coerência é muito importante. Mas agora chegou o nosso momento dos comerciais, da nossa pausa. Pessoal aí pode aproveitar, tomar uma água, um café e já a gente vai retornar continuando o nosso papo aqui. Puxa aí, Kael. Nova aliança do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Quer ter uma renda extra trabalhando com produtos que são um sucesso absoluto? Na Lucy você tem a chance de se tornar um revendedor de produtos de altíssima qualidade. Os consultores César e Shirley darão todo o suporte para impulsionar suas vendas e aumentar sua renda de forma prática e flexível. Entre em contato. 49991567049. Comece agora. Lucy, um negócio em constante expansão. Jumar Modas, roupas femininas da melhor qualidade com o melhor preço. Temos do tamanho PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calças jeans e muito mais. Agora em novo endereço, Rua Paissandu 264, bairro Vila Nova, em Panambi. Venha nos visitar. Contato fone 55991885320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Jumar Modas, o estilo que faz a moda. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus.
O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 991 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama agora no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia. Tá ligado na energia da Ultragás? Tá no botijão azul e no caminhão que faz. Tá no seu fogão, na panela da cozinha, tá na casa do João, no prédio da vizinha, tá no pão da padaria, tá na alta gastronomia, tá no carrinho de pipoca da porta da academia. Pra pedir cê tá ligado é muito fácil. Abre o web, clique, pedido realizado, entregue e instalado. Que rápido. Ultragás tá sempre inovando, agora com energia elétrica e biometano, tá ligado? Que gás, hein? Ultragás, somando energias. Isso aí, pessoal. Então, retornamos nossos comerciais da nossa pausa, né? Esse momentinho é bom para a gente tomar uma água, tomar um café, também continuar compartilhando a live, porque temos, então, o restante desse nosso bate-papo, que tem muito assunto para botar em dia. O pessoal aqui nos comerciais já estava falando, eu tenho mais coisa para a gente conversar aqui, mas antes... Eu tenho esse banner aqui, eu tenho um recado que os nossos anunciantes deixaram aqui para vocês. Ao meu lado vocês estão vendo um QR Code, aqui embaixo tem um spoiler do que tem aqui dentro dele e eu vou ler o recadinho aqui para vocês. Está em busca de produtos e serviços de qualidade? Use a câmera do seu celular para escanear o QR Code na tela e conheça ofertas irresistíveis preparadas pelos nossos parceiros. Desfrute de descontos exclusivos e vantagens especiais que você vai adorar. Aproveite esta oportunidade e garanta as melhores promoções. Tá aqui do meu lado, é exclusivo para ti que assiste o Monte das Oliveiras. Acessando aqui é só pegar a câmera do teu celular, abre aqui normal, aponta que tu consegue então conferir essas promoções aí exclusivas para vocês que nos assistem. Antes da gente continuar, enquanto passa aí os banners para vocês aí, eu quero ler o pessoal que veio se conectar com a gente aqui ao decorrer do programa. A Márcia Sander está aqui com nós, deixou seu boa noite. A Sandra Lourenço deixou seu comentário que falou, muito bom. Com certeza o pessoal está gostando bastante aqui desse bate-papo aqui do Assentado no Monte. A Adriana Boff deixou seu boa noite. A Viviane Fonseca também se conectou com a gente. E aqui, ó, a Adriana falou, o líder completo é leve para o guiar do Espírito Santo em todos os ambientes onde Deus colocar cada servo. Aqui o José também deixou seu boa noite. E a Viviane também, ó, deixou seu comentário. Eu mesmo me pergunto que tipo de testemunho de vida estou dando para os meus vizinhos e todos. Creio que não é muito bom, não. É legal a gente fazer essa autoanálise, né? É legal que esses programas, essas conversas que a gente tem, deixa a gente pensando, deixa a gente refletindo sobre qual testemunho a gente está dando, o que a gente está fazendo, né? A Juliana Jungs também está com a gente, deixou seu boa noite. O Marcelo Andrioli e a Vanderleia também está aqui conectada, assistindo o nosso quadro Assentado no Monte, né? Um quadro que, lembrando vocês, é especial. A gente tem apenas uma vez no mês e mês passado a gente não teve. Então a saudade ficou grande, o pessoal aqui da equipe estava feliz por estar aqui novamente com vocês. E já deixo o recado. Vamos compartilhando a live e também para ti que está assistindo, a gente gosta muito do comentário de vocês. Se tu tem alguma experiência ou algo que te chamou a atenção, manda aqui nos comentários. A gente vai ler, vai com certeza agregar no nosso bate-papo aqui. Vai ser muito bacana. E lembrando, quando a gente iniciou esse programa, para ti que não estava, a gente ao vivo tirou uma foto aqui. E a gente postou lá, já tá nas redes sociais, lá no Instagram do Monte das Oliveiras. Tu pode estar lá entrando, curtindo, compartilhando também nos teus stories e falar assim, eu estava assistindo, ou até estou assistindo, para também estar divulgando o programa Monte das Oliveiras. Caio, a gente está com conexão aí, tudo certo? Beleza, então. Eu quero
Então, pedir. Eu vi que o Vitor, nos comerciais aqui, ele tava querendo fazer uma pergunta aqui, ó, já tá? Eu acho que essa lacuna de um mês aí, eu tô meio com sede aqui de perguntar pro ministro aqui. Sérgio, me diz uma coisa aqui. A gente sabe que liderar, né, a liderança, tu liderar é a capacidade de influenciar pessoas. E eu sei que tu tem uma vasta experiência de vida, tanto na liderança natural, é a tua vida pregressa, né? E hoje tu é um líder espiritual. E a minha pergunta para ti, assim, sabendo que é o mesmo princípio, que ambos nós precisamos, né, para ter sucesso, influenciar pessoas e ali desempenhar o nosso papel de líder. O líder espiritual exige mais da gente, sabendo que é o mesmo princípio, para o sucesso? Muito mais. Digo para você que para você ser um líder espiritual, você precisa se humilhar de ponta a ponta em cada experiência que você tem. Você não sobra uma margem para você ser egocêntrico, para você querer algo para ti, querer repartir alguma coisa para você. Você não tem essa possibilidade, porque senão o rebanho não cresce, não é edificado. Para você ser um líder espiritual, você está debaixo da lupa das pessoas. E nós todos somos pecadores. E as pessoas que entram na igreja, quando olham para nós que somos líderes, eles acham que nós somos perfeitos que nem Jesus. Não podemos errar nunca, né? E eles não entendem no início que nós temos uma natureza pecaminosa e que somos pecadores. Então você precisa ter muita paciência para lidar com os filhos de Deus, com o rebanho, porque você não pode julgar ninguém, entende? Você não está numa instituição que tu pode chegar assim e botar para rua o cara. Você não pode fazer isso. Vou renovar o quadro aqui não tem como, né? Não, tu tem um problema, tu tem uma ovelha que está endemoniada ali, tu tem que limpar o interior dela para ela ficar boa para Deus, não para ti, entende? Então, tudo que tu faz no reino é para Deus, não é para ti. E aproveitando, ministro, nessa liderança espiritual que eu vejo muito, o líder tem que ter muita paz e mansidão, né? Tem que ter muita humildade e mansidão. Porque muitas vezes o que é solicitado para o pessoal, no caso, num culto ou num encontro, algumas vezes, é que eu fico prestando muita atenção porque eu gosto de ser muito correto. Eu tenho muito temor quanto a isso, né? De obedecer à liderança que está ministrando, né? E eu vejo assim que quando é pedido uma coisa, muitas vezes não é obedecido pelo rebanho. Tipo assim, quando se pede, faz um louvor, tem ministração junto. Daí tu vai e pede, me dá um testemunho. Daí a pessoa faz um ensino. Então eu vejo assim que falta do povo, falta das ovelhas ainda assim, um discernimento do que é pedido pela liderança. Então assim, e como você falou, né, a gente tem que ter uma paz, uma mansidão muito grande para te conduzir isso ali de uma maneira que não apareça, de repente, para muitos, né? Porque alguns veem, outros também não veem. O senhor, de repente, não deixa, né? Isso é pessoas que ainda não foram disciplinadas por Deus e que não aprenderam a obedecer. Porque aprender a obedecer é uma ciência espiritual. Você vai ter que conviver bastante tempo com a palavra, com Cristo, com a unção do Espírito, para você entender que a obediência é absoluta e não relativa, entende? E quando você se entrega para Deus e sempre depende de Deus para viver, vai ser exigido de você uma paciência e um amor por essas pessoas que são rebeldes. Grande, verdade. Então, tu não pode tratar o rebelde diferente daquele que te agrada. Porque senão tu desagrada a Deus também. Sim, com certeza.
Então, Jesus, quando estava lá naquela cruz, ele era um líder perfeito. Aquelas pessoas estavam lá cravando lança nele, cuspindo no rosto, tirando a roupa dele. E ele disse, olha, Senhor, tu sabe que eles estão tudo endemoniados, então não trata eles segundo os seus atos, mas tenha misericórdia deles. Porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Isso que é um senso de uma realidade espiritual. O líder tem esse senso de uma realidade espiritual. Isso que é uma grande riqueza. Porque até os pecadores que nos observam, eles vão ser convertidos a Cristo por causa do nosso comportamento. Sim. É? E não é pelo nosso falar e não fazer, é pelo nosso comportamento. Amém? Sim, Sérgio, até falando em questão de comportamento, né? Algo que eu penso bastante e de um certo modo eu creio que seja bem difícil de lidar com isso, né? Como se deve se comportar um líder para com que as pessoas busquem a palavra e Cristo e não se baseiam nele? Porque a gente vê e a gente sabe que por muitas vezes a religião ela puxa, né? A religião ela é sorrateira, ela nos engana com uma face boa, né? E muitas vezes a gente deixa se levar por se apoiar em um líder, por acreditar em tudo que aquele líder fala e não buscar na palavra. Então, como se deve comportar um líder para conseguir isso? O que deve ser feito ou de que maneira deve se lidar com aquilo? Porque por muitas vezes a gente sabe que se a gente se mantém firme por alguém ou com alguma pessoa, a gente não vai para frente, né? E até tem na palavra algo que me vem muito assim, essa palavra, é que a gente não precisa que alguém vos ensine, mas o Espírito faz tudo isso. De que maneira a gente pode, como líder assim, de pessoas que estão buscando na fé, trazer para elas conseguirem enxergar isso? Porque é muito mais cômodo as pessoas não quererem entender isso e buscar, e sim somente buscar o que o líder está falando. De que maneira deve se comportar um líder nessa situação? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se negar, entende? Você precisa se negar. Então, quando uma pessoa está com comportamento adverso à verdade, você não pode julgar ela e você não pode expulsar ela do rebanho, a não ser que o pecado seja digno de expulsão. Segundo a Escritura, não segundo o homem. Então, o que você tem que fazer? Tem que chamar ela para um apacentamento. Tem que pegar a Bíblia e fazer ela ler os versículos que condenam aquele comportamento, aquela atitude. Nem que ela tenha que ler 5 vezes durante um mês, 10 vezes durante um mês, mas a luz vai entrar e vai constranger ela. Entende? Mas você não pode forçar. Hoje, o que estraga as pessoas nas famílias, na igreja, porque a gente vai para casa e quer dar um carteiraço de legalismo nas pessoas, nos filhos, da esposa, dos cônjuges. A gente quer forçar as pessoas a entender o que eles não entendem, forçar as pessoas a ouvir Cristo que eles não ouvem ainda, entende? Não, é um trabalho extremamente desgastante. Você tem que sentar com aquela pessoa para edificar ela, mostrar na Escritura os princípios de quem é grande. Não é porque eu estou pedindo, é porque tu precisa de Deus para abençoar a tua vida e você só recebe a bênção se você obedecer o que Ele está pedindo aqui, porque Ele é teu Criador, Ele é teu Salvador. Você não pode virar as costas para Ele, porque você tem uma vida para desenvolver. E esse aqui é o único que pode mudar a tua destinação. Eu, na minha casa, não posso mudar a destinação espiritual dos meus membros da minha família, mas Deus pode. Então eu tenho que sentar com paciência, explicar. Isso demanda muita. Tu morre fazendo isso. E Sérgio, se eu encontrei alguém na rua hoje e, enfim, levei a palavra, a pessoa gostou, naquele momento já passa a ser um líder espiritual para aquela pessoa, né? Para aquela nova ovelhinha, né?
Olha, se eu tiver a oportunidade de continuismo com ela, sim. E é fundamental esse primeiro contato, esse início de apacentamento com esse muito amor e humildade, né? Para poder não matar a ovelhinha também, né? Sim, com certeza. Porque veja bem, o que Jesus sempre diz, quando eu vejo uma pessoa disfuncional assim, eu lembro daquelas palavras de Jesus. Porque ali eu estou sendo testado como líder. Não é só ele que tem problema. Eu também tenho que manter a minha posição. Então, eu lembro das palavras de Jesus que diz assim, eu não vim para julgar, nem matar o que está caído, levantar e edificar o que está caído. E aproveitando que o Caio comentou ali de como o líder, né, vai poder tratar, eu vejo, irmão, assim, ó, que quando a gente vai para os encontros, que eu procuro sempre encher o carro, né, e nesse momento que a gente está indo, ali o Senhor, ele traz assim um discernimento para nós, para poder, porque eu procuro levar as ovelhinhas, né, e daí ali a gente vai passando um ensino que é uma coisa assim, que não é que nem no culto, né? No culto é uma coisa ampla, e ali a gente consegue ver as dificuldades dessa ovelha e vai compartilhando, a gente vai levando ele para a palavra, né? Para a mesa, porque a mesa é muito importante, porque na mesa tu tem ali vários materiais aonde vai mexer em cada sofrimento, ou em cada momento que aquela pessoa está passando. E eu vejo que isso tem dado muito fruto com essa... Porque são horas viajando junto, né? Então, são horas de compartilhar, de momentos assim que a gente tem de compartilhar e ver as dificuldades. Porque fica mais fácil eles falando as dificuldades do que a gente tentando adivinhar, né? Sim, com certeza. São oportunidades de apacentamento que Deus, às vezes, proporciona para o corpo de Cristo. E ali nós temos tanto a chance de ajudar pessoas, como também a aprimorar o nosso ministério de apacentamento. Ministro, a gente ouve aí da parte do Ministério da Palavra, a questão estrutural da igreja não é o problema, né? A gente está com tudo certo aqui, né? E eu não tenho dúvida disso. Em nenhum momento isso gerou qualquer tipo de dúvida, pelo menos no meu coração. E que a nossa carência, a deficiência da igreja hoje, justamente é a falta de líderes que saibam realmente liderar, né? Que desenvolvam ali a sua função com sabedoria, segundo Deus tem instruído, né? E qual é a causa disso? Porque ontem ainda foi trazido, né, que nós conhecemos, mas nós não nos alimentamos mais, né? A gente acha que não precisa mais rebuscar, a gente acaba abandonando o básico, né, que é primícia, que é contato com a Bíblia, oração. Por que tem essa lacuna de falta de liderança, de novos líderes aí em todas as esferas, aí grupos familiares, tribos, enfim, presbíteros? O problema é a consagração, irmão. O ego anda bem à vontade, comandando nossas vidas com a cabeça cheia de doutrina de Cristo. Então, mas mesmo assim o ego domina a gente, influencia a gente. Então, o nosso líder não é Cristo, é o ego, entende? Então, eu escolho como eu vou tratar cada um. Se é de casa, eu sou mais ríspido. Se é da rua, eu sou mais macio, porque eu não quero ficar exposto. E essas coisas vão acontecendo, que faz parte de um mundo de manipulação. No qual o Espírito não governa ainda as nossas vidas, ainda nós conduzimos ainda a nossa vida. Seria isso, pelo ego. Nós citamos bastante versículos, pregamos, cantamos, oramos, mas a gente não tem uma prática que expresse Cristo. É o testemunho mesmo, né? Mas é isso aí, pessoal. Já vou segurar as perguntas aqui, o nosso bate-papo, porque a gente está chegando ao fim. Nosso tempo é muito curto. A gente, se pudesse, né? Eu sempre falo, se tivesse muito mais tempo, a gente ia continuar aqui. Só faltou o chimarrão, que a roda aqui tava fechada, né? Mas
Já vamos se despedindo do Sérgio aí que está conectado com nós. Quem quiser continuar acompanhando a programação da Rádio TV Menorá, às 22 horas, Estúdio Menorá, Reciclagem da Visão. O Sérgio vai estar também participando por lá e vamos dar boa noite, liberar. Então, Sérgio, boa noite, Sérgio. Muito obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite a todos do estúdio aí. Que Deus abençoe ricamente vocês aí. Até a audiência também. E voltamos no mês que vem. Amém. Isso aí. Deus É mês que vem. É isso aí, então, pessoal. Vamos, então, agora aqui do estúdio, despedir de vocês que estiveram conectados conosco, desse compartilhar. A gente falou um pouco sobre liderança, né? Um assunto que é muito interessante também para todos. Não é somente a liderança espiritual, o seu pastor ou quem lidera o grupo familiar na sua casa, e sim todas as lideranças. Muitas vezes a gente é líderes de pessoas ali em nossa volta, colaboradores, pessoas do nosso meio, do nosso círculo, e a gente deve estar conectado, então, neste assunto. Mas vamos se despedindo, então, que o Monte das Oliveiras está chegando ao fim. Vamos começar pela minha direita aqui. Vitor, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os colegas, todos que nos assistiram. Deixar aqui a minha gratidão. É sempre uma alegria poder participar e passa tão rápido, né? Mostra aí que é muito bom esse partir o pão aí e que Deus continue abençoando esse programa. Obrigado pela participação. Isso aí. Muito boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Bom, como sempre, eu sempre recebo muito, então precisava ouvir o que ouvi e agradeço a Deus por isso. Uma boa noite a todos e uma boa semana. É isso aí. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. Que agradeço também o convite, foi muito bom. Tinha muitas perguntas ainda, muitas dúvidas, né? Mas o princípio da ordem foi que nós devemos nos alimentar, nos consagrar, estar sempre na mesa, porque a mesa nos traz esta parte fundamental para a gente ser um bom líder. Isso aí, pessoal. E agora eu, Caio Carvalho, vou me despedindo de vocês. Agradeço toda a audiência, todo mundo que esteve aqui curtindo, compartilhando. E o Monte das Oliveiras segue a sua programação. Quarta-feira, às 19 horas, o Bate-Papo do Monte. Sexta-feira, às 19 horas também, o Visão Empresarial. Então não perde nenhuma. Se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. É isso aí. A gente se vê na quarta-feira. Boa noite, Cael. Boa noite a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. O teu ego, nem haja no meio de ti outros deuses. Ouve, povo meu, que se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos,